Novamente, um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Quem está aí no sábado à tarde, ou mesmo quem vai assistir a gravação, que está em busca de pelo menos conhecimento, ou pelo menos um norte, em buscar alguma informação nova sobre a profissão ou sobre as profissões afins. Sou Felipe Bandeira Lima, de novo sou fisioterapeuta e venho falar aqui da importância da ação integrada da fisioterapia e vou focar num tema mais fácil, né, que está em evidência, que é o Covid-19. A gente vai falar, já foi falado bastante aqui por muitos profissionais, agora com muita informação específica e com prática baseada em evidência do professor André, bem a variabilidade de frequência cardíaca. Eu acho isso muito importante a gente precisa ter controle sobre nossos alunos e pacientes, né? Então isso é muito importante, a gente vai entender o porquê agora. Vamos dar uma retomada e uma relembrada, então, em qual que é a necessidade e qual que é a importância da gente entender esse, vamos dizer, evento, né, que é chamado Covid, e por que que ele é tão importante e vai estar abalando tanto a sociedade, vai abalar a sociedade, se a Covid acabar amanhã, se amanhã a gente encerrar todas as contaminações, se ninguém mais for contaminado, ele vai continuar abalando nos próximos 10, 15, 20 anos, e por quê, né? Então nós vamos entender isso agora um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho o que que é o Covid-19. Então lá em 2019, começou uns casos de pneumonias em Wuhan, na China, causada por um novo vírus chamado de beta-coronavírus. Então, e ele precisava ser estudado, e ele ainda precisa ser estudado, porque agora ele virou uma condição de saúde pública global, está afetando o mundo inteiro, todas as pessoas, independente de raça, independente de sexo, independente de IDH, independente se você é treinado ou não. Como ele te afeta é uma coisa, mas que você vai pegar ele, pode pegar sendo treinado ou não, você vai pegar. Então a gente um problema absurdo que a gente não consegue lutar, né? Algo tão pequenininho que ninguém consegue ver e a gente está tendo esse problema. E temos que ter a vigilância cuidadosa, por quê? Porque ele se adapta. Todo vírus tem uma capacidade de adaptação. E o Covid em si, ele se adapta muito rápido. A gente vê, muito fala dessas variantes, né? Nessas letras, os números, né? Alfa, beta, gama, enfim. Essas variantes não é só nomenclatura. Ela muda como que ela vai se alastrar, como que ela vai influenciar o nosso organismo e, principal, como é que a gente vai ter interação, por exemplo, com outros medicamentos, com outras doenças, como é que ela consegue absorver do nosso corpo a nossa fragilidade, ou como ela consegue atacar a nossa fragilidade no corpo, ou mesmo a nossa principal defesa, né? Então, vamos lembrar um pouquinho, esses aqui são os dados de ontem, hoje deve estar um pouquinho mais. Só no Brasil, nós temos mais de 20 milhões de pessoas que tiveram infecção de Covid, tá? Casos de infecção de Covid. Nós temos 40 mil novos casos por dia e chegamos a 566 mil óbitos, né? Passamos 566 mil óbitos, com uma média aí de 1.148 óbitos por dia. Só que nós temos que pensar, por essas pessoas aqui, infelizmente não temos mais nada para fazer, né? Infelizmente, temos que fazer luta, temos que lutar por políticas públicas melhores, lutar por condições de saúde melhores, né? Mas agora, pelas pessoas que foram recuperadas, é isso que nós temos que observar. São 20 milhões praticamente de pessoas que se recuperaram, 500 mil que ainda estão em acompanhamento. Mas considerar recuperado no Covid é considerar o quê? Considerar que ela está 100%? Não, que ela saiu do risco de morte. Isso é ser recuperado no Covid nesse momento pra gente. Então, assim, você não está mais em risco de morte iminente. É isso que está recuperado. Então, se você acabou de sair da UTI e foi para casa, você é considerado recuperado. Você não consegue mexer o braço, não consegue levantar, não consegue ir até a cozinha, porque está tão cansado, tanta fadiga, né? Já que está com sarcopenia, já está com um monte de problemas. Às vezes tem problema neurológico, nervoso, encefálico, e você tá considerado como recuperado. Não, você está com falta de. Não está mais em risco de morte. Isso é considerado esses 20 milhões. E são essas pessoas aqui que nós vamos ter que tomar cuidado com elas. Por quê? Nós não sabemos ainda, né, e não só com elas, as interações com a vacina. Gente, eu sou a favor da vacina, tá? Calma, mas nós, como uma vacina que foi às pressas feita, nós não sabemos como é que ela interage com um remédio, por exemplo, um antiepilético.
com um remédio, por exemplo, de um cardiopata, um remédio com uma pessoa que tem problema renal, um problema no fígado. A gente não sabe a real interação desse remédio a longo prazo. Não sabemos, não teve tempo hábil para ser estudado isso ainda. Então a gente vai ter que observar bastante e entender como é que essa vacina da Covid, propriamente, que está salvando a gente, né? Daqui mostra que quando as pessoas são vacinadas, diminui 74% dos óbitos, diminui 77% das internamentos, naquela faixa que já foi vacinada, então isso vai melhorar bastante as pessoas, só que a gente não sabe como que isso vai se proceder ao longo dos tempos. E mais, como que essas pessoas que têm alguma fragilidade já instalada, alguma doença, alguma morbidade já instalada, como que ela vai se portar? Como que essa pessoa, com essa vacina ou com a própria sequela da Covid, né, que ela vai conseguir se recuperar e produzir mesmo anticorpos e conseguir ficar forte, ficar imunizada e lutar contra não só a Covid, lutar contra outras vacinas. Nós temos outras doenças que ainda estão aí. Ninguém pode esquecer da H1N1, que matou muita gente também e continua ainda assolando. Né? Então, como que se a gente ficar fragilizado, por exemplo, por causa da Covid e contrair H1N1, pronto, a pessoa com certeza, né, vai ter dificuldade de lutar contra a doença. Aí, a gente tem que entender um pouco mais sobre como que é essa classificação da Covid, né? Tem alguns atores do relatório chinês, da CDC da China, que trouxeram lá a melhor classificação e a gente está seguindo isso. Teve algumas modificações, mas a gente segue isso ainda, a base foi uma classificação muito bem feita, onde nós vamos classificar elas como doença leve, doença grave ou doença crítica. Então, a doença leve, uma não pneumonia, né? Não vou chamar de outra coisa, tá? Uma não pneumonia. Ou uma pneumonia leve, algo que você não tire sua disposição do dia a dia. Isso é a maioria dos casos, 81% dos casos das pessoas vão ter essa sintomatologia leve. Não estou falando da sequela, estou falando do sintoma enquanto você está com a Covid, né? A doença grave, quando a pessoa tem dispneia, ela já tem uma dificuldade na sua respiração, a frequência respiratória está acima de 30 ciclos respiratórios por minuto, uma frequência considerada super alta, a saturação de oxigênio periférico nos dedinhos lá, que faz oximetria de pulso, que o professor André acabou de falar, nós temos ali menor do que 93%, o ideal é que fique acima de 90%, mas acima de 93% até 98%, vamos dizer assim, pessoas que seriam consideradas saudáveis. A pressão de oxigênio, ou seja, quanto tem de oxigênio no meu sangue, o quanto está a razão, né, de oxigênio no meu sangue, quanto está chegando de oxigênio do meu sangue, vai estar menor que 300. Ela tem que ser maior que 300, ou seja, para eu considerar que eu estou recuperando fazendo a oxigenação do meu organismo, eu tenho que estar com uma pressão, uma razão da pressão e fluxo de oxigênio maior que 300, e eu não tenho, então é considerado doença grave. Uma infiltração pulmonar, ou seja, que essa bactéria, que esse vírus, desculpa, já ela se alastrou pelo pulmão mais de 50% nas últimas 24 a 48 horas. Isso acontece em 14% dos casos. Gente, doença grave, 14% dos casos. Não é pouco, é bastante. E a doença crítica, aquela que a pessoa tem uma insuficiência respiratória, onde ela começa já a ter choque séptico, ou seja, o corpo inteiro já está colapsando, tem disfunção e falência de múltiplos órgãos, isso vai acontecer em 5% dos casos, né? Então, aquilo que era considerado antes muito pouco, 3% das pessoas que vão contaminar, não. Nós já estamos aí, considerando doença grave e doença crítica, nós temos 19% das pessoas que foram acometidas com Covid, elas vão apresentar essa sintomatologia grave. Isso não é uma sintomatologia que ela vai ter e daqui a pouco ela está normal. Ela vai ter e vai carregar esses sintomas por um bom tempo. E a gente tem alguns efeitos na Covid, né? Uma variedade de sistemas e órgãos que são afetados. Por quê? Porque hoje a Covid, a gente falava de uma doença respiratória, né? Mas hoje ela é conhecida já como uma doença do sistema vascular. Ela vai aonde tem vascularização. E, gente, todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos internos, todos os nossos órgãos da sobrevivência tem vascularização, tem endotélio. Nós temos nossa artéria, nossa veia, onde o Covid vai atacar, ele vai enfraquecer e vai lesionar, por exemplo, porque a insuficiência respiratória acontece de forma tão grave. Eu não consigo fazer as trocas gasosas, chamada hematose, entre o meu pulmão e entre meus capilares. Por isso que eu não consigo, não adianta nem eu tentar ventilar muito esse paciente, porque não está conseguindo fazer a troca. É lá no capilar que é o problema. Então,
Considerando os problemas que a gente vai ter, os principais eu vou mostrar para vocês aqui. Desgaste muscular, desnutrição, perda de peso, dificuldade respiratória, a dificuldade da deglutição, ou seja, engolir, a decorrente da intubação. Isso só das coisas que a gente está tentando melhorar, né, na pessoa. Isso vai ser um trabalho enorme para a reabilitação. Pode durar o quê? De 6 semanas a 6 meses o processo de reabilitação. Agora, quando a gente fica aquela pessoa que fica com mais de 6 semanas com essa sintomatologia da Covid, normalmente o que ela pode ter? Né? O que essa pessoa pode apresentar? Então vamos pensar aqui no dia a dia. O que o colega que teve uma sintomatologia grave, vamos dizer assim, ele pode estar apresentando? Continuar com dores de cabeça, continuar com dificuldade de atenção, perda de memória, apresentar ansiedade, apresentar depressão, apresentar perda de cabelo, já foi mostrado hoje aqui para vocês, a perda do paladar ou olfato, acho que é o mais conhecido, ter zumbido no ouvido, né? Ficar parecendo que você acabou de sair de uma balada forte, ficar o tempo inteiro com zumbido no ouvido, a palpitação cardíaca, a insuficiência cardíaca, o aumento da frequência cardíaca, porque o coração está tendo uma resposta, né? Vocês acabaram de ver, ele está respondendo a uma falha que o organismo não está conseguindo fazer troca gasosa, ele está tentando suprir essa troca, essa nutrição para o nosso corpo do oxigênio, então ele acelera para ver se joga mais sangue, para ver se a gente dá conta de fazer essa nutrição. A radiografia do tórax desse indivíduo, o raio-x do peito é normal, ou seja, o pulmão desse meu indivíduo vai estar totalmente colapsado, vamos dizer assim, não está fazendo a troca gasosa, não temos mais área de troca gasosa pulmonar, nós temos a falta de ar após atividade física, ou seja, o cara faz qualquer atividade física, não estou falando de exercício físico, estou falando de qualquer atividade física, de subir uma escada, um lance de escada, de tentar levar as compras de casa, sente falta de ar, ele tosse muito, tem dor no peito, desconforto, vai ter redução da capacidade pulmonar dele, então ele não consegue ter a mesma resistência do que antes, vai apresentar náusea, vômito, problemas digestivos, perda de peso, né? Além de dores nas articulações e risco elevado para trombose. Isso estamos falando de uma pessoa que não tinha nenhum problema, tá? O que ela vai apresentar se ela tiver sequela, sintomas graves, né? Sequela da Covid longa. Além disso, vai apresentar uma fadiga, um aumento da sudorese, problemas na pele, a dor no dia a dia, a febre intermitente, de vez em quando pode ter uma febre anormal, né, que aparece sem você ter contraído nada, problemas no sono e a apneia do sono. Bom, isso aqui acho que atrapalha a vida de qualquer pessoa, né? Aí, separando, tirando tudo isso que a gente pode ter da Covid, vamos pensar um pouco mais o que vai afetar mais nós profissionais do movimento, né? Que a gente precisa falar profissionais que vão trazer a movimentação para os nossos indivíduos. Nós temos evidências que já falam sobre morbidades neurológicas e psiquiátricas, ou seja, se a pessoa que fica 6 meses após a infecção de Covid, ela já está com um problema enorme, sequela neurológica. Então, o que é uma sequela neurológica, gente? É a mesma coisa se a pessoa tivesse tido um AVC, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, uma polineuropatia, um Guillain-Barré, uma pessoa tiver alguma mielite transversa, uma encefalite, um problema até de enxaqueca crônica, vamos dizer, tem tudo isso sendo evidenciado. E não se limita só nos pacientes com Covid grave, se limita naquelas pessoas que foram infectadas, que estavam com aquele sintoma leve, podem apresentar problemas neurológicos e psiquiátricos. Ou seja, essas nossas principais aqui, ó, dor de cabeça, dificuldade de atenção, perda de memória, ansiedade e depressão, elas não são só para aqueles 19% do grave e do crítico, elas são para os 100%, até para as pessoas que tiveram sintomatologia leve, e esse é um problema muito sério. Aí eu peguei alguns desses sintomas, desses nossos déficits funcionais que nós vamos apresentar, de 14 a 3 meses ou maior que 3 meses, nós temos aqui o declínio físico e a fadiga persistente. Nós podemos atuar em conjunto, fisioterapia e educação física. Esse aumento da frequência cardíaca de repouso, nós podemos atuar a longo prazo, principalmente educação física, trabalhando na periodização, treinamento a longo prazo, para conseguir reduzir essa frequência cardíaca novamente. A polipneia pós-atividade, além da pessoa ter aquela falta de ar, ele aumenta a ventilação, o volume, o tanto que ele inspira e expira de ar para tentar recuperar essa
essa respiração dele. Uma periperímio ou miocardite, então inflamação do coração, temos que tomar cuidado. A partir desse momento aqui, nós temos que tratar esse indivíduo como um cardiopata. Nós temos que fazer a prescrição de treino e tomar os cuidados, fazer os controles de treino, como o professor André já acabou de falar, como se a pessoa fosse um cardiopata. Temos que tomar muito cuidado para não levar essa pessoa ao risco de morte, né, durante o exercício. Nós temos a estrutura funcional e cerebral do meu cérebro, a estrutura e a função do meu cérebro alteradas. Nós temos lesões, lembrando que o cérebro é todo irrigado também. Nós temos a parte vascular cerebral, onde qualquer parte dessa que for lesionada, aquela região, aquela área que seja da atenção, da tomada de decisão, da memória visual, da memória do cheiro, da memória do sabor, do controle, do planejamento do movimento que a gente faz, vai estar alterado. Ou seja, a pessoa pode ter déficit de movimento, ela pode ter déficit de coordenação, ela pode apresentar tremores, pode apresentar episódios de epilepsia. Nós podemos apresentar diagnósticos psiquiátricos, como nós falamos, diminuir a qualidade de vida e sequela olfatória e gustativa. Tudo isso aqui a gente consegue atuar como profissionais do movimento. Então, já demos a dica aí para que caminho a gente vai seguir, né? Então, trago ainda mais, né, um artigo recém-saído do forno aí, das manifestações neurológicas severas para quando a pessoa tem na síndrome do Covid, ou seja, ela fica com a sequela de Covid com a permanência longa. Ela pode ter uma encefalomielite, uma encefalopatia crônica, ou seja, uma inflamação do cérebro, uma inflamação do tronco encefálico, uma inflamação da medula espinhal. Ela pode desenvolver uma polineuropatia, ela pode ter uma degeneração dos nervos periféricos, então a pessoa perde a sensibilidade, pode perder a função de movimento, a força de movimento desses membros. Nós podemos ter aqui uma inflamação multissistêmica em vários órgãos do nosso indivíduo. Então, só um exemplo do que pode acontecer e do que a gente pode ter que reabilitar e treinar esses nossos indivíduos. E como a gente vai poder intervir, então? Eu não vou ficar não vou ficar na parte hospitalar, nós estamos pensando nessas pessoas que já se recuperaram, né? A parte hospitalar, todo mundo já está sabendo que tem que treinar, tem que fornecer oxigênio, tem que fazer o prono, tem que fazer a mobilização rápida da pessoa, colocar ele em pé o mais rápido possível, evitar a perda de volume muscular, enfim, né? A gente tem vários estudos nesse sentido já, que já está estamos conseguindo chegar num consenso quanto a isso. Agora, nós temos algumas diretrizes que eu vou falar um pouco da fisioterapia, como que a gente vai avaliar e como fazer alguns testes de avaliação da fisioterapia e como a gente pode seguir, então, para o trabalho da equipe multidisciplinar junto com a educação física para um segmento mais a longo prazo. Lembrando que a educação física vai seguir a pessoa praticamente pro resto da vida. A gente vai pegar essa parte crítica, trabalhar em conjunto e depois o profissional da educação física vai ter que seguir essa pessoa e tomar os cuidados, né? Então, isso que a gente tem que deixar fica claro que nós estamos falando da saúde dessas pessoas. Então, alguns problemas clínicos, por exemplo, aquela redução da tolerância do exercício, a pessoa não consegue mais tolerar o exercício, qualquer exercício. Uma avaliação sugerida, bem leve, para pessoas que têm essa fadiga, é o teste de caminhada de 6 minutos e o step test. Então, a gente tem essa função, a gente avalia desse jeito para saber como é que ele vai estar melhor. A redução da força muscular esquelética, então, por dinamômetro manual, teste de força por esfigmomanômetro, o teste de 1RM, a redução da flexibilidade, temos diversos amplitude de movimento, com goniometria e tal, mas teste de dedo ao solo para membros inferiores, teste de banco de Wells para membros inferiores e o teste de backstretch para membros superiores, em pegar a mão atrás uma da outra ali para a gente saber quem consegue encostar os dedinhos atrás das costas, né? Alteração de equilíbrio, além da marcha, tandem, o semitandem, a gente vai avaliar também a escala de equilíbrio de Berg, a alteração de mobilidade, teste de velocidade de marcha, um exercício bem legal é levantar e ir, né? O time de up and go, o indivíduo está sentado, ele sai, levanta, dá a volta num cone, senta de novo, você pode avaliar a velocidade e a qualidade do movimento que ele está realizando, né? Se ele desequilibra no caminho, se ele consegue fazer de forma mais adequada. Alterações respiratórias, além de coletar a história desses nossos indivíduos adequadamente, eu posso fazer uma avaliação da força muscular, chamada monovacometria, posso fazer o pico de fluxo respiratório, quanto ele consegue assoprar, que essa musculatura que a gente faz a expiração
ela vai perder, essa musculatura é muito fininha, quando a gente perde força, perde massa muscular, essa musculatura se perde muito fácil, a pessoa perde a força de expirar, é como se você estivesse dentro da água e você não conseguisse soltar a bolha de ar, a água estivesse ali, você não consegue mais fazer bolinha de ar. Oximetria de pulso, então, nosso oxímetro, lógico, para a gente avaliar e saber como é que esses indivíduos estão reagindo. Tenho 2 pacientes que têm sequela de Covid e já deixo bem claro, qualquer sequência de exercício que passe de 5 repetições, a saturação de oxigênio cai de 93, vai para 84, 85, você tem que parar, deixar ele descansar um pouquinho. Os tempos, intervalo entre séries de exercício, intervalo para o repouso, é muito maior, porque até ele recuperar, até ele conseguir dar uma carga novamente para o músculo dele lá, conseguir fazer a limpeza dos resíduos daquele treino e conseguir trazer novos nutrientes, isso demora mais, então a gente precisa tomar mais cuidado e ter um pouco mais de paciência, aquele paciente que a gente vai ter que pisar no freio, né, para conseguir fazer esse trabalho. E principal aqui, que influencia todas as profissões da saúde, mas para nós a gente consegue trazer isso de uma forma um pouco mais evidente, é a atividade e participação. Como assim atividade e participação? Nossa ideia não é que a pessoa ela consiga ter uma participação melhor no dia a dia dela, então, se ela tiver alguma incapacidade, eu tenho que saber se essa incapacidade é o membro superior dela, que está tendo essa incapacidade, é o membro inferior, ou se ela está vulnerável clinicamente. Como assim? Se ela, por causa dessa incapacidade do membro superior da perna ou total do corpo, se ela não consegue, por exemplo, atravessar a rua, se ela não consegue sair de casa, se ela não consegue ir na farmácia, ir na padaria, ir no mercado, coisas simples que todo mundo tem que conseguir fazer, ela está incapaz, ela está dependente, né? Sintomas de dispneia e fadiga, então a escala de percepção subjetiva de esforço, de escala de Borg, ou a escala de dispneia da Medical Research Council, né, MRC, é bem interessante essas escalas para a gente utilizar para saber se a pessoa, se perguntar para ela e mostrar o desenho, quanto que você está aqui de 0 a 10, 0 a 20, né, quanto que você está de esforço respiratório. E a qualidade de vida, além da gente coletar a história, tem vários questionários de qualidade de vida que a gente pode aplicar na pessoa. Se for um adulto, tem questionário de adulto, de criança, tem de idoso, tem de obeso, por exemplo, tem para pessoas que já tiveram AVC. Você tem diversos questionários de qualidade de vida específicos para você aplicar naquela pessoa, naquela população ali, que ela se encaixa, para você verificar se ela vai evoluir ou não. Então, agora, já que eu falei como a gente vai avaliar, qual que é o caminho, e a equipe multiprofissional, qual que é o nosso papel em conjunto? A gente vai trabalhar a musculatura respiratória, desde aquele cara que não está conseguindo fazer 5 repetições, até ele voltar para o futebol de final de semana dele, não é isso? Treinar o padrão respiratório dele. Às vezes ele inverteu o padrão respiratório, está com um padrão respiratório paradoxal, quando ele inspira, a barriga encolhe, quando ele expira, a barriga estufa, então está paradoxal, ou o próprio tórax está fazendo nesse sentido. A nossa melhora da capacidade aeróbia, a melhora do treino de força de resistência, o equilíbrio, aprimorar a flexibilidade, o controle neuromuscular, e não só falando de conseguir contrair, mas o planejamento do movimento, a coordenação para quem teve essa lesão neurológica, alguma lesão encefálica, cerebelar, tronco encefálico, da medula ou dos nervos periféricos. E, se for preciso, a gente tem que ser sincero. O principal para você não é fazer comigo, é você ir para um psicólogo. Nós temos que ter essa humildade também. Não é achar que a gente resolve tudo, né? Se resolvesse tudo, a gente estava lá em outra cidade, lá no Oriente Médio, né? Resolvendo o problema do mundo, e não aqui. A gente não resolve tudo. A gente tem que mandar para outros profissionais, principalmente o psicólogo, que eles são treinados para, se a pessoa tiver uma saúde mental muito debilitada, para depois ela vir para a gente e falar assim, não, agora eu estou preparado para receber e enfrentar os meus desafios do dia a dia. E temos que lembrar, então, que essa saúde que a gente quer buscar nesses indivíduos é aquele clássico, né? Um estado completo, bem-estar físico, mental e social. Então a gente tem que dar fisiologia para o meu indivíduo de volta, tem que melhorar a fisiologia dele, tem que melhorar a mente dele e reinserir ele na sociedade. Então a gente vai ter uma busca daquele espaço na Organização Mundial da Saúde, né, que fala que é 150 minutos de atividade física de moderada a intensa, a 300 minutos, para a gente falar assim, por semana, pronto, você conseguiu voltar para
patamar aqui, agora você é uma pessoa que voltou para o seu dia a dia, agora é só manter essa atividade. Mas com esse paciente a gente vai demorar, a gente vai ter um longo caminho para chegar nesses 300 ou 150 minutos semanais, e lembrar que se a gente passar disso, forçar demais, nós estamos expondo esse paciente a riscos e problemas aí de saúde. Lembrando que o exercício físico de longa duração, a longo prazo, ele melhora nosso sistema endotelial, onde a COVID atua, e nosso sistema imunológico, onde a gente combate a COVID, né? E maiores níveis de atividade física está diretamente, inversamente associado com o menor nível sintomas da COVID-19. Ou seja, quanto melhor for seu nível de atividade física, menor vai ser esses sintomas. Não quer dizer que você não pega, não quer dizer que você não vai ter sintomas, vai dizer que você vai ter mais a menos. O sintoma vai ser mais ameno, né? E a funcionalidade? Então, tudo isso que a gente está falando é para essa pessoa voltar a ser funcional. Isso aqui depois, Léo, para quem quiser, eu posso deixar, deixei bem bonitinho para quem pediu os slides ali, mas vamos focar nessa imagem que ela resume o que a gente está trabalhando aqui. Então, a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, ela traz para a gente que o meu indivíduo ele tem que ser capaz, independente da condição dele, de conseguir fazer atividade, participar socialmente, ele tem que interagir bem com o ambiente social, ele tem que interagir com seus ambientes familiares, e a gente tem que entender quais barreiras a COVID ou as sequelas da COVID vão trazer para esses indivíduos e quais barreiras a gente vai conseguir transpor. Então a pergunta não é mais, né, o que você está precisando, assim, qual é a dificuldade que você está tendo? O que você não está conseguindo fazer no seu dia a dia que você conseguia fazer antes? Às vezes não consegue nem subir no ônibus mais, no degrau do ônibus, por exemplo, né? Tem que pensar nisso, ou descer o degrau, né, um exercício excêntrico, assim, opa, não consigo mais, eu desço, parece que toda vez eu vou cair. Então a gente tem que pensar nesse tipo de objetivo para melhorar a qualidade de vida e melhorar a inserção social desses nossos pacientes, desses nossos alunos. E lembrando principalmente aqui, né, que as práticas saudáveis vão melhorar a nossa química cerebral. E a química cerebral a gente quer ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina. A gente quer abraçar mais, ser mais generoso, a gente quer fazer exercício, rir, praticar atividades prazerosas, a gente quer dormir melhor, comemorar, ter conquistas, a gente quer ter banho de sol e agradecer diariamente, não é isso? Vamos focar que essas 4 droguinhas que são liberadas no nosso cérebro, que elas estejam dentro das nossas sessões de fisioterapia ou do programa de treinamento de educação física, que elas estejam ali, de algum jeito você transforma, você tente estimular o prazer dessa pessoa, as conquistas, e essa intensidade, né, levar ele para um treinamento, às vezes ar livre, né, vamos pensar para ter um banho de sol, para ele ter contato com a natureza, vamos pensar nessas possibilidades, pensar mais na saúde global desse nosso indivíduo. Porque, afinal, vida é movimento, é isso que a gente precisa, né? Então, a gente tem que pensar que nossas profissões são a vida dos meus indivíduos e como que ele vai conseguir viver a vida dele. Obrigado, acho que eu passei um pouquinho do tempo. Essas são as referências que eu usei para a apresentação aqui. Se alguém quiser mais referências, mais testes ou mais sobre a interação, temos mais sobre isso. E já posso fazer uma propaganda aqui, viu, professor Leonardo? Que nós temos aí um projeto de COVID, onde nós vamos recrutar aí pessoas que têm sequelas moderadas, que tiveram sequelas moderadas, onde elas serão atendidas numa equipe multiprofissional de psicologia, nutrição, educação física e fisioterapia. Quem tiver com alguém para indicar, pode mandar mensagem depois, fica aí meu Instagram, ali embaixo, @FelipeBelima, fiquem à vontade para entrar em contato.